Então, pessoal, depois daquela super aula que nós tivemos aí de elementos de fixação, fiquei de deixar uma dica para vocês aqui, uma dica muito bacana. Nós vamos fazer uma especificação de um parafuso com a rosca métrica, uma especificação comercialmente aceitável, digamos assim. E claro, essa nossa aula aqui ela foi muito enriquecida graças aí à doação de algumas peças, alguns elementos de fixação feitas aí pelo nosso amigo Houston, lá da Mock Parafusos. Um abraço aí, Houston. Tô deixando aqui o contato da Mock Parafusos aqui embaixo para vocês. É uma empresa muito bacana, tem toda a linha de fixadores e outras peças aí necessárias para as indústrias na área mecânica de uma forma geral, tá? A Mock Parafusos nos cedeu parafusos, nos cedeu porcas baixa, arruelas de pressão, alguns fixadores especiais, como nós temos aí. Olha essa arruela de pressão, que bacana, né? Mas vamos lá, vamos para a aula então, a aula em si. Selecionei um dos parafuso cedido aí pela Mock Parafusos, né? Peguei um parafuso com uma certa classe de resistência, nós vamos comentar isso em outra aula também. Também esse parafuso tem um tratamento de superfície, provavelmente ele é fosfatizado, a gente vai discutir um pouco sobre esses tratamentos também. Mas vamos lá, já deu para perceber que ele tem rosca em todo o seu corpo e vamos medir aqui o diâmetro efetivo. Eu estou utilizando um paquímetro, um instrumento aí quadridimensional. Nas aulas de metrologia a gente já aprendeu um pouquinho sobre isso. Vou frisar a medida do diâmetro para a gente ter uma noção exata. Tá aqui o nosso diâmetro 17,90, tá? Esse é o diâmetro efetivo, tá, gente? É que a gente chama de dimensão real. Vou medir a profundidade. Medir a profundidade, na verdade, é o comprimento do parafuso. Usei a parte que mede profundidade no paquímetro. Nesse caso, 49,90. Então, o comprimento do parafuso 49,90, o diâmetro do parafuso efetivamente foi 17,90 também. Bom, para medir a rosca, estou aqui com um verificador de rosca, também conhecido como pente de rosca. Já deixei separado para adiantar aqui a nossa demonstração. O passo da rosca aí no sistema métrico, o passo foi de 2,5 milímetros, tá? Vocês estão vendo aí, tá bem frisado, 2,5 milímetros é o passo da rosca. Nós vamos fazer uma especificação também de um parafuso em polegadas no sistema Whitworth, mas vamos deixar isso para um outro momento. Vamos lá, vamos descrever como fica o parafuso. A gente já aprendeu na aula que definimos o parafuso principalmente pelo tipo de cabeça e as características dimensionais, além das características de resistência quando necessário. Nesse caso, o nosso parafuso tem cabeça sextavada e a especificação comercial utilizável aí, você pode chegar lá na Mock Parafusos e pedir um parafuso M18 por 2,5 por 50 RT. O que significa isso? M, sistema métrico, é uma rosca métrica, né? O diâmetro externo, aqui a gente especifica com o diâmetro nominal, não com o efetivo medido lá quando medimos anteriormente. Então o diâmetro externo nominal. O passo da rosca, a distância entre um filete e outro, verificado aí no nosso verificador de roscas ou pente de roscas, 2,5. O comprimento da rosca, também nominal, tá, gente? É o comprimento do corpo do parafuso, nesse caso o corpo do parafuso tinha lá o comprimento de 49,90 e a RT rosca total. Tá aí, uma especificação comercial de um parafuso com rosca métrica para você utilizar aí no seu dia a dia como técnico, engenheiro e profissionais da área. Um abraço a todos.